Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada! Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica, ao canto dos pássaros e das galinhas, né? Então calma até agora, mas eu sei que elas vão espernear. Hoje eu quero trazer nesse vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, 3 papas na Sagrada Escritura. As falsas doutrinas nos acusam. Cadê ele? Sério que Pedro é Papa? Por que os católicos não mostram para nós na Sagrada Escritura? Bem, talvez eu seja o único profeta que mostre pelas Sagradas Escrituras os 3 papas, sim. E mostre por que Pedro foi Papa. Papa quer dizer papai, pai. Né? Sabemos que a Bíblia diz que Abraão se tornou pai de todos aqueles que têm fé, todos aqueles que creem. Hoje, o novo Abraão, pai, né? Papa, sabemos que o líder do povo de Deus na terra também é chamado de pai, como foi Abraão. Então, na nova aliança tem o novo Abraão, desde Pedro e os seus sucessores, o atual hoje, o Papa Francisco. Então, meu querido irmão, vou trazer hoje para você 3 papas na Sagrada Escritura, o primeiro, o segundo e o quarto. O terceiro papa nós não temos na Bíblia, só temos pela tradição oral. Mas vou trazer para você primeiro, segundo e quarto papa na Sagrada Escritura. Você vai ver comigo. E vou mostrar para você porque essa profecia de Jesus em Pedro era uma profecia veterotestamentária, né? Dita pela boca do profeta Isaías. Então se cumpriu quando Jesus disse aqui, em Mateus 16, 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Presta atenção nessa ligação, presta atenção nessas chaves, presta atenção nessa autoridade de ponte papal de ligar. Então nós sabemos que não existe salvação fora da Igreja Católica. A prova está aqui na Sagrada Escritura. E essas chaves, elas estão no plural porque vem passando para o sucessor de Pedro, passando depois para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até hoje, né? Papa de número 267, 265, 267, o atual Papa Francisco, sucessor de Pedro. Muitas pessoas criticam o Papa, falam mal do Papa. Essas pessoas que se dizem católicas, esses aprotestantados dentro da igreja, esses joios dentro da igreja que vivem maltratando, falando mal do Papa, né? Vivem falando mal do Papa, perseguindo o Papa. Ele é o sucessor de Pedro. Essas pessoas que fazem isso, que não aceitam o Concílio Vaticano II, elas querem ser os donos da igreja. Em vários exorcismos de demônios, padres exorcistas, as mesmas palavras que essas pessoas usam para falar do Papa é a mesmas palavras ditas por demônios em exorcismos. Pois é, meu querido irmão. Satanás investe contra o Papa, contra a igreja. Porque sabe, o diabo sabe que ele recebeu as chaves e tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Tudo que está desligado a esse Papa está desligado do céu. A Bíblia diz isso. Esse povo são antibíblicos, eles não conhecem a Sagrada Escritura. E ainda se dizem conhecer Sagrada Tradição, patrística e tudo. Falsos profetas, joios dentro da igreja disfarçados de trigo. Vamos lá. Nós vamos ver que essa profecia de Jesus para Pedro é uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 20 em diante, versículo 21 em diante, diz assim: Eu revestirei com a túnica sagrada. Aqui Deus está falando para o profeta Isaías como vai fazer na nova aliança com o novo chefe, com o novo Abraão da nova aliança, com o pai da fé aqui da terra da nova aliança, do pastor visível de Cristo aqui na terra da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde que do seu começo, quando começou com o apóstolo São Pedro. Vamos lá. Primeiro, revestirei com a túnica sacerdotal. Sabemos que as funções apostólicas são funções sacerdotais, porque Jesus disse, quando Jesus instituiu a Eucaristia, será entregue por vós fazer isto. Então ele ordena, é uma ordem, aí nasce o sacramento da ordem. Né? O cingirei com a estola e lhe transferirei os poderes. Aqui está, Jesus está dando autoridade a Pedro. Vamos relembrar.
Tudo que tu ligar. Então, lhes darei o poder. Então, essas pessoas que investem contra o Papa, que falam mal do Papa, que se dizem católicos. Que situação dessas pessoas? Pessoas atormentadas pelo demônio, que fazem o que Judas Iscariotes fez. Essas pessoas que falam mal do Papa, a igreja acabou. Lembre-se que Jesus disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Não tem como essa igreja acabar. Nem por pecado de papas, nem por pecado de padres, de bispos, por ninguém. Essa igreja não se acaba porque ela está selada no sangue de Cristo. Aí esses joios disfarçados de trigo dentro da igreja dizem, a igreja acabou-se. A igreja acabou-se. Como que a igreja acabou-se? Se ela é selada no sangue da nova e eterna aliança, do sangue de Cristo. Mateus capítulo 20, versículo 28. Cuidai bem do rebanho de Deus, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu Filho. Será que tem como ser violado, ser destruído? Como fazem os perseguidores do Papa? Tem como ser destruído, não. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais há de passar, disse Jesus. Olha o que Pedro vai ser. Olha o que Pedro é. Ele será um pai para os habitantes da Nova Jerusalém. Aqui está. Ele será, versículo 21b. Ele será um pai para os habitantes da Nova Jerusalém. Pácata, ponga la lupa, pare la oreja, vê lo que vem. A Bíblia está dizendo que Pedro é pai. Pedro é pai. Logo você vai ver as armas que essa profecia se cumpre. Essa profecia é cumprida por Jesus em Mateus 16, 18 e 19. Que essa profecia é cumprida, ela se cumpre sobre Pedro. Ele será pai. Veja primeiro as vestes, a túnica sacerdotal, a estola sacerdotal. E lhes darei o poder de dizer, canonizar, poder de ligar, poder de dizer isso, poder de proclamar os dogmas, poder de ligar a eternidade, poder de dar para a igreja as leis santas salvíficas. Então só o Padre e o Papa, o Santo Padre e o Papa pode fazer isso. Porque ele é o sucessor de Pedro. Ele é infalível, sendo pecador, é infalível. Tudo que ele faz é correto, é perfeito. Porque está ligado no céu. Você está me compreendendo? Não deixa de não ser um pecador como nós somos pecadores. Entende? Mas tem Jesus orando por ele. Simão, Simão, eis que eu orei por ti. Confirma isso aos teus irmãos. Olha só. Confirmar isso. Pastoreia minha igreja. Pastoreia minhas ovelhas. Entende? Pedro é o príncipe dos apóstolos, o líder dos apóstolos. Continuemos. Versículo 22. Porei sobre os seus ombros as chaves da casa de Davi. Pácata. O que foi que Jesus disse em Mateus 16, 19? Te darei as chaves do reino dos céus. O que é que ele está dizendo? Porei sobre tuas mãos, sobre os teus ombros, as chaves da casa de Davi. Agora veja, Jesus diz, tudo o que tu ligar na terra será ligado no céu. Veja o que diz a Bíblia. E se ele abrir, ninguém fechará. E se ele fechar, ninguém abrirá. Pácata. Meu querido irmão, minha querida irmã, só um cego que não quer enxergar. Mas quando a igreja diz é X, é porque é X. Quando a igreja diz é B, é porque é B. Se a igreja está dizendo que Pedro foi papa, porque foi papa, amados. A Bíblia não deixa vestígios, nem brechas nenhuma para o inimigo deturpar, mentir contra a verdade. Contra a verdade não existem argumentos desde a Sagrada Escritura. A Bíblia está mostrando que Pedro foi papa e você ainda acredita em falsos profetas perseguidores da Santa Mãe Igreja. Olha, Pedro não foi papa, não está na Bíblia. Onde é que está dentro da Bíblia o nome Bíblia Sagrada? Onde é que está? Em canto nenhum. No entanto, tem aqui escrito Bíblia Sagrada. Você está me entendendo? Compreende, amados? Então a Bíblia está dizendo, veja, lhe darei as chaves. Tudo que ele abrir, então a porta do céu se abre. Quem é ligado a essa igreja, a igreja dos sucessores de Pedro, aqui essa profecia é cumprida em Pedro, essa profecia de Isaías 22, 21, em diante ela é cumprida em Mateus, por Jesus em Mateus 16, versículo 13 ao versículo 19. Sim, é por isso que católicos ignorantes, futuros protestantes, por não conhecer a Sagrada Escritura e nem a doutrina, vai para onde? Para as falsas doutrinas. Aí diz, católicos não ensinam a Bíblia.
Ensina assim, procure que acha. A Bíblia diz, procurais e achareis. Mateus 7,7, procurais e achareis. Entende? Olha aqui, se ele fechar, ninguém abre. Se Pedro fechar, tudo que tu ligar, tá ligado. Tudo que tu desligar, tudo que ele fechar, tá fechado. Tudo que tu desligou, tá desligado. O que está desligado dessa igreja, por isso não existe salvação fora da igreja que veio de Pedro. Tu és Pedro, pedra, Kefas, pedra, da qual construirei a minha igreja. Está me entendendo? Versículo 23. Eu fixarei como um prego em lugar firme. Olha lá, líder, papa, o pastor visível de Cristo aqui na terra. O líder dessa igreja. Fixou como um prego firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Lembra-se que a Bíblia, o líder dessa igreja é colocado no trono da igreja aqui na terra. E é um líder, eu depois vou trazer o vídeo mostrando porque foi tirado o trono de Israel e dado a Roma, colocado em Roma, da igreja. Porque eu gravei no outro canal, mas o YouTube deletou o outro canal. Eu vou trazer de novo este vídeo mostrando que foi tirado do trono de Deus de Israel e colocado em Roma. Ou seja, a igreja verdadeira católica apostólica romana. Vou trazer um vídeo, de outro vídeo, segundo vídeo, em cima disso, mostrando para você. Então nós estamos vendo aqui que Pedro é o quê? Papa. Que Pedro é o quê? Tem as chaves. Que liga? E é cumprida em que essa profecia? Cumprida sobre Pedro. Então Pedro é Papa porque a Bíblia está dizendo isso. Papai. Pai. Né? Como Abraão, veterotestamentário, pai de todos os que têm fé. Nova aliança, o Papa é o novo Abraão. O pai de todos aqueles que têm fé. Bem, meu querido irmão, eu vou mostrar para você o segundo Papa. Então está provado que Pedro é Papa. A liderança de Pedro é incontestável. Nós vemos em João capítulo 21, versículo 15. Simão, filho de Jonas, filho de João, tu me amas, ou Jonas? Tu me amas, depende da tradução da Bíblia. Tu me amas mais que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, Jesus vai dizer, Simão, Simão, isso que Satanás pediu para te peneirar, como se faz com trigo, mas eu orei por ti. Tu de uma vez vai e confirma isso a teus irmãos. Então veja, Jesus agora está dizendo em João 21, 15, apacenta a minha igreja, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nos cordeiros nós vemos, nos cordeiros, vós tornastes outras pedras vivas, um povo sacerdotal, o próprio Pedro também vai escrever na sua carta. Então ele vai dizer assim, quando ele diz, apacenta minhas ovelhas, somos nós leigos, apacenta meus cordeiros, são os demais apóstolos, os demais bispos. Ou seja, Pedro foi um bispo líder, o líder de todos os bispos. Ou seja, o líder de todos os apóstolos. Foi o bispo de Roma. E depois que Pedro morreu, né, mais ou menos, aí um ano, agora não me recordo, Pedro foi crucificado, morreu crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Então logo a igreja elege o sucessor de Pedro, que é Lino. Vamos ver na Sagrada Escritura, onde aparece Lino, o sucessor de Pedro, o segundo Papa no lugar de Pedro. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Vamos ver onde aparece o sucessor de Pedro, o segundo Papa. Ele está escrito que foi conhecido, Paulo o conheceu e escreveu nas suas saudações, como também Clemente. Eu vou mostrar para você que o nome dos papas estão escritos no livro da vida do céu. Não é que me perdoe aqui a sinceridade que eu dizer, não, aqui que eu vou falar. Nenhum canto na Bíblia dizendo que está escrito o nome de Lutero no céu. Mas eu mostro para você, mato a cobra e mostro o pau. Aqui na Sagrada Escritura vai dizer, Clemente foi o quarto Papa da Bíblia, o nome dele escrito no livro do céu. Nome dos papas. Diz a Sagrada Teologia e Santa que quando um Papa morre, quando ele vai ao caminho da eternidade, ele coloca um dedo no purgatório. Os papas não ficam no purgatório, eles vão direto para a eternidade. Diz a Santa Teologia da Santa Mãe Igreja e é verídico e verdadeiro e biblicamente correto. Paulo, nas suas saudações, ele diz assim no versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Sauda-te, Ebulo, prudente,
E Lino, aqui veja onde aparece Lino, que é o sucessor de Pedro, o segundo Papa da Santa Mãe Igreja. Lino, Cláudia e todos os irmãos. Aqui veja onde aparece Lino, vou repetir, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, aparece Lino, o sucessor de Pedro. Como não temos Cleto na Sagrada Escritura, eu vou mostrar para você o quarto Papa, Clemente Romano, Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele foi quem, como Papa e como infalível, ele foi quem decretou, vamos dizer assim, não vamos usar essa palavra decreto, mas que ele formulou e denominou o sacramento da confirmação, chamado de crisma. Sabemos que crisma é o nome do óleo. Foi São Clemente, o quarto Papa da Santa Mãe Igreja. Pronto, nós vimos o primeiro, Pedro, e mostrei para você porque ele é pai. Papa significa pai, papai. Por isso que padre significa em espanhol padre, é pai. Então, mostrei para você o segundo, Lino. Eu não tenho Clemente na Bíblia, não aparece Cleto, aliás. Não aparece Cleto, o quarto Papa, o terceiro Papa. Mas vou mostrar para você o quarto Papa, o sucessor de Cleto. Venha comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Vamos lá? Versículo 3, Paulo diz: E a ti, fiel Cisigo, também rogo que os ajudes, pois que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente. Aqui quando Paulo conheceu Lino e conheceu Clemente, ele conheceu até o quarto Papa, eles ainda não eram papas. Os papas ainda era Pedro, quando ele escreve tanto a carta aos Filipenses como a segunda carta aos Romanos. Lino não era papa ainda, era Pedro que estava lá. Quando ele escreve aqui sobre Clemente, Clemente ainda não tinha sido escolhido papa. Era Pedro ainda. Mais tarde, vai ser Lino, vai substituir com o martírio de Pedro, substituir Pedro. Também com o martírio de Lino, Anacleto ou Cleto vai ser o terceiro papa. Também com a morte dele vai ser Clemente de Roma, vai ser o quarto Papa, Clemente Romano. A carta de São Clemente, amados, eu já li a carta de São Clemente. São Clemente cita, no capítulo 55, verso 4 de sua carta, a bem-aventurada Judite, sabeis como Deus entregou a oferta em suas mãos. Então nós vemos que São Clemente fala aí, no livro que é inspirado por Deus. Os papas, os primeiros, os pais da igreja usavam a Bíblia com os 7 livros, porque ele cita São Clemente de Roma, ele cita Judite, ele cita Eclesiástico, ele cita os fragmentos de Daniel, ele cita a sabedoria, ele cita Tobias, você está entendendo? Ele cita o livro de Macabeus na sua carta. São Clemente de Roma, o quarto Papa da igreja. Vamos lá. E com Clemente e os demais colaboradores, veja, os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pácata. Aqui está Clemente, o seu nome, Papa, quarto Papa da igreja, o seu nome está escrito onde? Vou repetir. Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pácata. Aqui está, sem deixar brecha para o inimigo, nem para falsas doutrinas, perseguir a igreja. Aqui a Bíblia mostra, a Sagrada Tradição escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada Escritura, mostra que os nomes dos papas estão no livro da vida. Então, sem embargo, sem perseguição, sem contestar, sem argumentos contra a verdade da Sagrada Escritura. Está aqui. Cujo nome, Clemente, cujo nome está escrito no livro da vida. Ele foi o quarto Papa, que é Clemente de Roma, Clemente Romano. Sabemos que quando Clemente foi exilado, São Evaristo foi escolhido o quinto Papa ainda com ele vivo. Ele foi preso, ficou caminhando ao seu martírio, de onde ele daí foi para o seu martírio. Então Evaristo, São Evaristo I, foi escolhido sucessor de São Clemente, sem ele ainda ter sido assassinado. Houve uma espécie de renúncia, porque ele estava preso. O Papa tinha que estar no comando da igreja, não poderia estar preso, então São Evaristo foi colocado no lugar de São Clemente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço para você esse novo canal, divulgue, me ajude. Tantos irmãos que têm ajudado. Eu trouxe para você nesse vídeo os 3 papas na Sagrada Escritura e por que é Papa, por que Pedro é Papa,
Então tá aí, eu trouxe Pedro, o primeiro Papa, o segundo Papa Lino, né? E trouxe o quarto Papa, São Clemente de Roma, o terceiro Papa Anacleto. Nós não temos na Sagrada Escritura, nós temos apenas pela Sagrada Tradição Oral. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.